Galera, chegou o fim de sermos hexa neste ano de 2026. Cara, eu poderia trazer aqui vários pontos, várias coisas ali que acabou não dando certo no jogo. Eu, como uma opinião mesmo de torcedor, tá? Cara, eu fiz um stories ontem aqui no meu Instagram, pra quem me segue tá ligado ali que chegou a ver esse stories, que eu disse o seguinte: agora nós vamos começar a falar sobre o e se. Vamos lá. E se o Endrick convertesse aquele gol que ele ficou cara a cara com o goleiro? E se o Bruno Guimarães não perdesse aquele pênalti? E se as jogadas ali do Vini Júnior fosse convertido também em gols, certo? E se a gente explorasse um pouco mais ali do meio campo? E se a gente não recuasse tanto? Então eu acredito que hoje a gente vai se prender muito ao e se isso, e se aquilo, enfim. E cara, eu vou trazer um ponto de vista, vou começar lá pela fase de grupos. O jogo que aconteceu ali, o primeiro jogo do Brasil contra o Marrocos, tá ligado? Que ficou ali 1-1. Cara, eu lembro que quando ficou 1-1 o jogo, eu vi muitas críticas no Instagram, muitas pessoas falando, e é normal, eu acho que assim, a crítica ela é liberada, quer dizer, não é que liberada, né, mas a crítica ali, ela pode ter até se o Brasil, sei lá, ganhasse de virada da Noruega, iria ter crítica, o povo ia falar: "Ah, não merecia não precisava desse sufoco", sempre ia ter alguém pra dizer. Mesmo se vamos dizer, o Brasil virou contra a Noruega, ia ter alguém que iria falar: "Ah, mas não precisava desse sufoco, é um time isso, é um time limitado", ou seja, nada estaria bom. Nada ia estar de bom tamanho ali para o torcedor e para aquelas pessoas que acompanham a seleção brasileira, tá ligado? Então, sempre vai ter uma crítica, mas vamos lá. Quando teve esse jogo 1-1 ali, Brasil e Marrocos, eu vi muitos comentários da galera dizendo: "Ah, não vai ser hexa, o Brasil não vai cair na fase de grupos, o Brasil não tá encaixado, o time não tá redondo, eles estão jogando sem vontade". Beleza. Segundo jogo, segundo jogo do Brasil, o que que aconteceu? O Brasil ficou mais entrosado. Eu lembro que no segundo jogo, cara, no segundo jogo que foi o Brasil e Haiti, o povo falou: "Ah, o Brasil é limitado, dava pra ter feito goleada". Mas a gente não pode esquecer que 2 gols foram anulados, tá ligado? Então foi 3-0, mas era praticamente ser 5-0. Então entenda que toda a trajetória, todo jogo, se o Brasil metesse 4, acho que faltou entregar mais. Vamos voltar até mais um pouco, cara. Vamos lá atrás, nos amistosos contra o Panamá, que o Brasil fez 6-2. Cara, beleza, goleada. Teve a galera que também comentou e disse: "Ah, mas contra a poderosa Panamá. Ah, mas mesmo ter feito 6 gols, tomou 2". Mas, Matheus, por que que você tá trazendo esse ponto? Por que que você tá voltando lá atrás? Porque assim, gente, vamos lá. Quando eu peguei pra assistir os jogos ali da fase de grupos dos outros times, vou colocar até os principais ali, né, que foi a Alemanha, foi França, Argentina, Portugal. Cara, a estreia da Espanha não foi muito bom, a estreia de Portugal também não foi bom, mas a estreia da Argentina foi, entendeu? E agora se eu for falar da França, nem da fase de grupos, coloque o jogo da França e Paraguai. Ah, mas ganhou de 1-0, beleza. E se não fosse aquele pênalti? E se realmente o Paraguai não fizesse aquele pênalti? Poderia ter feito uma finalização? Poderia ter saído gol? Sim. Poderia bater, sei lá, poderia bater na trave ou o goleiro defender? Também, não sei. Mas, com aquele desespero ali, a equipe do Paraguai foi e cravou o pênalti, infelizmente. Por que que eu estou dizendo também do jogo de França e Paraguai? Se o Brasil entrasse com aquela vontade que o Paraguai entrou, seria diferente. Agora falando também de outro jogo. Vamos lá. Tava assistindo ali Argentina e Cabo Verde. Argentina 1-0. Era nítido, era nítido
que a Argentina estava se comportando no campo, em qual sentido? Jogo ganho, sapato alto. Não, vamos vencer Cabo Verde. O que Cabo Verde fez? Mostrou vontade. Foi para o empate, 1-1. Depois a Argentina virou 2-1. Cabo Verde foi 2-2. Cara, e eu também vou fazer a comparação. Eu também vou fazer essa comparação. E se o Brasil também jogasse com a mesma garra que o Cabo Verde? Poderia ser outro estilo de jogo. Então, eu quero deixar aqui a minha frustração em qual sentido, cara? Faltou totalmente vontade. Eu acho, começando pelo pênalti, eu não colocaria o Bruno Guimarães como batedor daquele pênalti. Pra mim deveria ser um Cunha, um Vini Júnior, até mesmo um Casemiro, cara. O cara ele bate forte na bola. Ele pode estar andando em campo, não tá entregando o máximo, não... até plausível quando a gente fala do Casemiro, porque realmente ele não é o Casemiro de antes. Mas eu colocaria também ele pra bater o pênalti, cara. Ele bate bem. Ele tem firmeza. Certo? E, cara, quando a gente se prende também em um só jogador, a gente tava preso ali muito no Vini. Vini, putz, busca o Vini. Cara, você assistiu. Cara, na minha visão, a Noruega, o jogo de Brasil e Japão e Brasil-Noruega, eu, na minha concepção, achei que Brasil e Japão foi um jogo mais difícil. Ah, Matheus, mas o Japão tava mais recuado, linha de 5, fechado. Beleza. A gente conseguiu virar pra um time totalmente recuado e fechado. Que um jogo foi mais difícil. Só que eu não tô dizendo também nesse sentido, a gente conseguiu virar pelas chances criadas, pela finalização. Beleza, mas vamos lá. Eu tô dizendo com a vontade de jogo, a sede de jogo. Se você for pegar realmente Brasil e Japão, o Brasil ele estava com sede da virada, sede do jogo, tava buscando, tava querendo. E Brasil e Noruega, cara, Brasil e Noruega, pra mim foi um jogo muito empático, acho que essa é a palavra. Foi assim, uma seleção muito baixa, muito sem vontade, sabe? Não foi aquele jogo que eles queriam buscar, não, vamos rumo às quartas, vamos. Não. Eu achei muito um jogo muito apagado por parte da seleção brasileira. E, cara, outra coisa, por mais que o Neymar ele entrou em qual tempo? 21 minutos, não foi do segundo tempo? Antes foi o Endrick, depois foi ele, né? Assim, eu também não colocaria uma culpa em cima do Neymar. Não tem, não tem lógica, não tem sentido nenhum. Cara, o Endrick faltou mais oportunidade, acredito eu. Começamos mal. Eu acho que por mais que o Casemiro realmente ajudou com aquele gol de cabeça contra o Japão, beleza. Cara, tudo certo. Mas eu já não entraria com ele nesse jogo contra a Noruega. Porque é só você for perceber desde o primeiro jogo do Brasil. Ele tava entregando ao máximo. Tava andando em campo, cara. Só que agora eu entendo, mais ou menos, tá? Por que que muitos brasileiros, muitos Enzos principalmente, torce para a Argentina, sacou? Ah, brasileiro não deve torcer pra Argentina. Ah, brasileiro não tem que torcer pra outra seleção, pra outro país. Cara, eu acredito que boa parte de alguma galera que torce pra Argentina é por causa do Messi. Mas eu te pergunto, o Messi se aposenta. Será que eles vão continuar torcendo? Portugal, CR7. Cristiano Ronaldo se aposenta. Eles vão continuar torcendo pra Portugal? Entende? Eu entendo algumas pessoas que falam, que comentam: "Ah, por isso que eu não torço pra seleção brasileira". Cara, realmente cansa, cara. Agora eu consigo entender um pouco. Não tô dizendo essas pessoas que torcem pra outras seleções, aquelas pessoas que eu já vi, cara, já vi não só em comentários, pessoas que comentam ali alguma postagem no Instagram, vem aqui num vídeo que comentam também sobre algum vídeo ali e tals.
falando, eu não torço mais pra seleção desde 2002. Eu consigo entender um pouco, cara. É frustrante, pô. É frustrante. Mas como torcedor, são fases. São fases, cara. Putz, tá ruim. E a gente tem aquele título. O brasileiro não desiste nunca. Cara, eu até concordo, a gente tem que pensar dessa forma. Nunca a gente deve desistir. Mas é aquilo. Enquanto os empresários não saírem colocando, metendo a mão, vai, vou usar essa palavra, metendo a mão, cara. Não, tem que trazer esse cara, tem que levar esse cara. Eu acredito muito mais, cara, que eu não acredito que o jogo foi entregue. Eu não acredito que, tipo assim, teve uma corrupção por trás, Brasil vendeu a Copa, Brasil não quis avançar. Isso eu não acredito, cara. Eu acredito realmente que foi um time sem vontade, um time que tava deixando o adversário jogar, trocar passes. Empresários que colocaram a mão em cima da convocação ali do Ancelotti. Cara, eu gosto muito do Neymar. Quem me conhece aí sabe. Gosto muito do Neymar. Falando do jogador em si. Não conheço o particular dele, não sei, não tô aqui pra dizer do particular desse cara. Se ele. Entendeu? Falando do profissional. Copa de 2014, 18, 22. Cara, vamos lá. Você tem total direito de criticar o Neymar. Você tem o total direito realmente de dizer, putz, cara, ele não é o mesmo, ele não entrega. Beleza, tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Você tem total direito. Mas, cara, vamos começar a ser humilde. De verdade, vamos começar a ter um pouco mais de humildade. Eu até peço pra você, por gentileza, de entrar no YouTube e ver como foi os jogos do Neymar nas Copas anteriores, certo? E os jogadores que estavam com ele, os jogadores que foram convocados para atuar na seleção junto com o Neymar. Tô falando Neymar lá das antigas, certo? Você percebe, cara, que ele carregava assim a seleção nas costas. Os caras não conseguiam acompanhá-lo. Isso é nítido, cara. Tá aí no YouTube, só ver. Mas é aquilo. Eu não tenho que. A gente também tem que tomar um cuidado de sempre jogar uma responsabilidade em cima de uma única pessoa, porque o futebol é coletivo. Nós estamos falando de 11 pessoas no campo. Então o futebol ele é coletivo. Mas, cara, infelizmente, nós após 2006 entramos naquela era que a responsabilidade foi colocada em um único jogador, não em um coletivo. Por quê? Hoje nós não temos referências no meio de campo, goleiro, zagueiro, lateral. Nós não temos essa referência. Vamos voltar lá atrás, vamos pegar em 2006, 2002. Cara, era um time composto com diversas referências, não só no ataque. E além disso, era o futebol brasileiro, era arte. Era o futebol brasileiro, era arte. E cara, se você for pegar anteriormente, voltar no passado, 2002, nem vou falar de 98, mas 2002, 2006, ali tinha as referências. E cara, quando a gente volta no passado, a gente percebe que tinha diversas referências no campo, em algumas posições, ou até em todas as posições. Hoje é bem diferente. A gente não tem aquela questão da, como eu disse, do futebol arte, futebol brasileiro. Perdemos aquela personalidade, sacou? E por isso que hoje, cara, de verdade, eu não critico aquelas pessoas. Não tô dizendo aquela pessoa que torce pra outra seleção. Mas as pessoas que não acompanham, não têm vontade mais de acompanhar a seleção brasileira. Volto a dizer, não aquela pessoa que não quer acompanhar a seleção brasileira pra torcer pra outro país, outra seleção. Isso aí pra mim não faz sentido nenhum. Independente de pode estar CR7, Messi, o Papa ou o Pelé. Pelé não, porque Pelé é do Brasil, mas digo, tá ligado? Possa estar outra pessoa monstra lá, do futebol europeu, enfim. Pra mim não faz sentido, cara. Mas tem diferença, cara, quando você assiste o futebol do Messi. Tipo, por exemplo, putz, eu gosto do Messi, o cara é um cara muito bom, é minha referência e tal, beleza. Mas quando a gente fala de Copa do Mundo, que é uma coisa de 4 em 4 anos,
É os jogadores representando o seu país, cara. Eu acho que, pra mim, tá? Na minha visão, na minha opinião, não faz sentido eu apoiar outra seleção porque eu tenho um cara lá que eu sou fã, certo? E é isso que. E volto a dizer, se vocês me perguntassem hoje, mas você acredita que o Hexa vem em 2030? Cara, não. Sendo honesto, não. Eu acho que para as coisas começarem mesmo a funcionar, as coisas começar a rodar, as coisas começar a ficar interessantes mesmo, no sentido de, putz, vou ligar a TV, vou ver aquela seleção, vou ver o Brasil. É quando o patrocínio parar de meter cara, quando o empresário parar de meter cara e a gente deixar realmente o técnico trabalhar, o técnico escolher quem ele quer. E eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza que o Endrick não ganhou certas minutagens pela questão do patrocínio. Eu tenho certeza disso, cara, por questão de patrocínio. E eu tava conversando com um parceiro meu, a gente tava batendo um papo umas 2 semanas atrás, pelo WhatsApp mesmo, ele trocando uns áudios, trocando uma conversa, e ele disse uma coisa que é real. Alguma alguma coisa que acontece dentro da CBF ali, que acontece dentro, internamente, uma parada que possa acontecer ali internamente, que faz o jogador não querer entrar em campo com uma vontade mesmo, de vestir a camiseta, falar: "Cara, eu vou vestir a camiseta, eu vou atrás aqui dessa 6 estrelas", tá ligado? E eu comecei a reparar, eu comecei a pensar, tipo, cara, putz, será que faz sentido o que ele tá falando? Antes eu vamos lá, antes eu acreditava muito naquela questão de venda, sabe? Tipo assim, ó, esse ano tem uma. Eu vejo muita gente falando, tá ligado? Isso em alguns comentários aí, muita gente fazendo vídeo sobre, que eu acho também muito interessante. Se a gente for aprofundar em uma, como posso dizer, em um tema nesse sentido. Ah, eu acreditava muito nisso. Ah, Brasil vendeu a Copa. Brasil não vai ser o Hexa por agora. Vai ter um tempo pra ele voltar a ser campeão. Esse ano é o ano do Portugal. Eu vejo muitas pessoas falando isso. E, inclusive, teve até um comentário que me chamou muito a atenção que foi: esse ano foi projetado para Portugal e Argentina pelo fato de Messi e Cristiano Ronaldo estar juntos, aonde a mídia vai ser vai ter mais exibição, mais pessoas acompanhando, vai ser tipo assim, uma questão de parar o mundo, cara. Putz, Cristiano Ronaldo e Messi. Um tem a Copa do Mundo e o outro não. O outro tá naquela sede de querer a Copa do Mundo. Só que aí que tá. Se realmente, cara, Portugal for campeão, esse cara que fez esse comentário, esse cara que fez esse comentário tem total uma boa percepção, tá ligado? Tem uma percepção ali muito boa. Porque eu não estava pensando dessa forma, até inclusive que eu estava assistindo alguns jogos do Portugal, e eu não achei assim que Portugal tava, nossa, aquele timaço. Entendeu? Se eu for falar realmente como França, como Argentina, por exemplo. Mesma coisa da Espanha. No início ali, fase de grupos, eu senti também que a Espanha não tava aquela coisa de se admirar. Mas futebol não surpreende, cara do Cabo Verde. Olha o Paraguai. Putz, apenas uma. Mano, antes do jogo do Paraguai e França, eu pensei, eu falei, cara, eu tenho certeza que vai ser 6-5-4-0 aí pra França. 1-0. Como eu disse no vídeo aqui. Se Portugal não fizesse o pênalti, cravado aquele pênalti pra eles, poderia ter ido ali numa prorrogação, uma penalidade, uma decisão na penalidade, eu não sei. Entendeu? E ali foi pênalti, claro. Eu vi muitas pessoas falando que a juiz roubou pra França. Não, ali foi pênalti, claro. Foi a mesma coisa com o Brasil. O pênalti que a Noruega fez no Brasil. Mesma coisa, mesmo estilo, mesmo jeito. E assim, cara, é isso. Eu acho que eu deixo aqui minhas considerações. Eu, vocês podem voltar aqui em 2030. O Brasil foi campeão e me cala a boca, mas eu, cara, assim, gosto sim da seleção brasileira, vou continuar gostando, mas o meu total respeito para as pessoas que pararam de acompanhar a seleção brasileira.
certo? Por essa questão, que realmente, por essa análise. Aquele jogo sem vontade. Aquela falta de busca pelas 6 estrelas. Corrupção interna. Decisões internas que afetam o campo, afetam o jogo. Decisões de empresários, decisões de patrocinadores. Cara, na minha visão isso é nítido que acontece lá dentro. Mas a gente não tem como provar, mas é nítido. Olha que loucura. Cara, e é isso. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. Comente também. Comente bastante. Divulga porque eles são parceiro. Não sei se você concorda ou não comigo, mas eu quero ouvir também um pouco de vocês aí. O que vocês acham da seleção brasileira? Vocês acham que 2030 a gente consegue pelo menos chegar numa semifinal, né? Porque, cara, essa aqui foi a pior Copa da seleção brasileira, cara. Oitavas de finais, irmão. E olha que em 2014, a nossa seleção que tomou 7-1, ficamos em quarto lugar em 2014. E olha que a gente tomou 7-1. Ficamos em quarto lugar. Se a gente for pegar esse ano, caímos na oitava. Cara, é triste, é frustrante. É foda. Deixa seu comentário aí. Tamo junto, galera. Valeu.